Justiça pode interditar o setor de visitas do prestígio caso de uma bebê recém-nascida encontrada no cemitério da cidade. Uma tentativa de infanticídio pode ter acontecido, como também um eventual aborto provocado pela gestante, que também é um outro delito. Empresa contratada para fiscalizar as obras da ponte Hercílio Luz na capital está na mira do Ministério Público de Contas do Estado. A suspeita de desperdício de dinheiro público. Se ficar comprovado que a empresa recebeu o dinheiro e não fiscalizou a obra como deveria, a Procuradoria vai entrar com uma ação no Tribunal de Contas do Estado pedindo que os valores sejam devolvidos aos cofres públicos. Flagrantes de imprudência no trânsito, vídeos gravados na BR-101 mostram motoristas desrespeitando as leis. Uma imprudência que pode, se por acaso acontecer um acidente, durante essa manobra, ter consequências gravíssimas. Chuva causa estragos no Vale do Itajaí, no litoral norte. Um município decretou situação de emergência. Cuidados com a dengue, Joinville entra em alerta devido ao número de focos do mosquito. Só neste ano, 109 focos do mosquito transmissor foram encontrados em menos de 2 meses. Material escolar, campanha está arrecadando itens para doar a crianças e adolescentes de baixa renda. Pode ser novo, pode ser usado, desde que esteja em condições de uso, materiais que ainda podem ser usados pelas crianças, mochilas, penais, pastas. Notícias da redação já está no ar. Olá, boa tarde. A Justiça pode interditar o setor de visitas do Presídio Regional em Joinville. Uma portaria publicada nesta semana pelo juiz corregedor estipula um prazo para o Estado apresentar projeto, demolir e construir um espaço adequado. É nesta sala que fica ao lado do portão do presídio que familiares de presos aguardam para a recepção e a triagem das visitas. Por aqui passam cerca de 1.500 pessoas por mês, entre mulheres, idosos e crianças. O local é pequeno, chão de cimento, bancos de espera quebrados, vidros das janelas quebrados e banheiro insalubre. As condições constatadas por nossa câmera são alguns dos itens que vêm sendo observados pela Justiça. A portaria publicada nesta semana dá um ultimato e requer adequações urgentes para evitar uma interdição. É aquele ambiente que, se a Secretaria de Estado não tomar uma atitude, não indicar um plano de demolição, porque ele é um ambiente comprometido, inseguro, e construção de outro nos moldes da penitenciária, onde o ambiente é adequado, então será interditado e aquilo será absolutamente proibido de pessoas passarem por ali. O Estado vai ter 30 dias a partir da notificação para apresentar o projeto e 5 meses para demolir e construir um espaço adequado. Esta não é a primeira vez que o juiz corregedor do sistema prisional da comarca de Joinville publica uma portaria em que cita a possibilidade de interdição da unidade ou de setores. Em julho do ano passado, ele publicou uma portaria em que pediu uma série de adequações estruturais, inclusive no setor que é destinado a receber as visitas. A nova portaria também foi encaminhada ao Corpo de Bombeiros e à Vigilância Sanitária Estadual. Deve chegar aí nos próximos dias à Vigilância Sanitária Estadual e ao Corpo de Bombeiros para que se dirijam lá e façam uma avaliação então técnica do ambiente. A olhos nus eu posso dizer que o saneamento é precário, o banheiro é quebrado, as paredes são rachadas, a estrutura é comprometida. A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania informou à nossa equipe que ainda não foi notificada. E a polícia de Lages ainda investiga o caso da menina recém-nascida encontrada em um cemitério na manhã de ontem na cidade. A mãe da criança ainda não foi localizada. A bebezinha, que ganhou o nome de Renata, passa bem e ainda hoje pode ter alta do hospital. Era para ser um dia normal de trabalho para o Vanderlei, mas não foi. Ao chegar no cemitério municipal de Lages, o pedreiro ouviu um barulho estranho
que chamou a atenção. Escutei um choro, né? Até tava eu e outro rapaz, né? Pensando que era um bicho, né? Daí que nós chegamos mais perto, que nós vimos dentro de uma sacolinha se mexendo, que nós olhamos, era uma criança. O bebê recém-nascido estava dentro de uma sacola plástica. A pequena criança foi atendida pelo SAMU e levada para a maternidade de Lages. Segundo os médicos, uma menininha saudável, pesando 2,3 kg e que possivelmente foi gerada poucas horas antes de ter sido encontrada no cemitério. Renata, nome dada pelos funcionários do hospital por significar renascimento, está recebendo cuidados especiais e logo vai ganhar alta. Esse bebê chegou até o hospital por volta de 10 horas, né? Estava enroladinho num saco plástico, contendo um pedaço da placenta, cordão umbilical. Foi encaminhado para a equipe do centro obstétrico, foi avaliada e foi feitos os procedimentos necessários. A bebê hoje passa bem. A criança já está sendo adotada através da casa de adoção do município. A verdadeira mãe da criança ainda não foi localizada. A polícia está investigando o caso e o delegado aguarda o laudo médico que deve ajudar nas investigações. Uma tentativa de infanticídio pode ter acontecido, como também um eventual aborto provocado pela gestante, né, que também é um outro delito. Nós ainda não temos como tipificar ou como dizer exatamente que crime foi, porque nós ainda estamos no início das investigações. Um dia que ficará marcado na memória de Vanderlei, que salvou a vida da pequena Renata. Estou me sentindo muito feliz, né? Depois de eu ver a imagem ali que mostraram para mim que já estava no hospital, tá bem, né? Para mim, estou feliz mesmo. No meio oeste do estado, 3 mortes por acidente de trabalho foram registradas nos últimos meses. A situação reforça a necessidade de ações preventivas e de conscientização. Não importa qual seja o setor de atuação, o trabalhador precisa desempenhar suas funções com segurança. Normas orientam o trabalho, mas ainda assim os acidentes são comuns. Nos últimos meses, aqui na região meio-oeste, foram 3 mortes por acidentes de trabalho. Na primeira delas, um eletricista perdeu a vida após receber uma descarga elétrica enquanto fazia a manutenção da rede. Na segunda, um rapaz caiu de um andaime quando pintava um galpão. E na mais recente, um jovem levou um choque quando manuseava uma betoneira. Por isso, medidas preventivas são fundamentais. Mas, segundo essa técnica em segurança do trabalho, a dificuldade no planejamento das ações. Um dos motivos é a falta de dados sobre os acidentes. Os números mais recentes são de 2011. Além de nós não termos essa informação por parte dos órgãos competentes, muitas empresas omitem essa informação, não comunicando acidente de trabalho através da CAT, aonde não chega essa informação para nós, né? Eles acham que omitir essa informação é mais segura do que divulgar, né? Então, hoje, a forma que temos aqui na região de saber quais são os acidentes que acontecem através dos próprios sites e da imprensa em geral. Algumas empresas já tentam prevenir. Essa obra tem 14 funcionários e, independente da função, todos sabem que, além de desempenhar um bom trabalho, é fundamental utilizar os equipamentos de segurança. Hoje o pessoal está mais consciente, né? O pessoal está usando porque é uma segurança para si próprio, né? É melhor você estar vindo todo dia trabalhar do que você estar em casa, numa cama. E você vai ver a seguir, empresa contratada para fiscalizar as obras da ponte Hercílio Luz na capital está na mira do Ministério Público de Contas do Estado. A suspeita de desperdício de dinheiro público. Se ficar comprovado que a empresa recebeu dinheiro e não fiscalizou a obra como deveria, a Procuradoria vai entrar com uma ação no Tribunal de Contas do Estado pedindo que os valores sejam devolvidos aos cofres públicos. E ainda, flagrantes de imprudência no trânsito, vídeos gravados na BR-101 mostram motoristas desrespeitando as leis. Uma imprudência que pode, se por acaso acontecer um acidente, né, durante essa manobra, ter consequências gravíssimas. Nós voltamos já já. Uma hora e 17 minutos, vamos dar uma olhadinha como está o trânsito na capital neste momento. Você vê aí imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Trânsito bastante tranquilo, tanto para quem entra na ilha de Santa Catarina, quanto para quem se dirige à região continental. Neste momento, 26 graus em Florianópolis. A empresa que havia sido contratada para fiscalizar as obras da ponte Hercílio Luz na capital está na mira do Tribunal de Contas do Estado. A suspeita é de desperdício de dinheiro público e falta de fiscalização do cronograma, que está atrasado.
19,5 milhões de reais. Esse é o valor que o consórcio constituído pela empresa ProSul recebeu para fiscalizar as obras da Ponte Hercílio Luz na capital. Em contrato assinado em 2006, a ProSul se comprometeu a cobrar da Espaço Aberto os prazos e o andamento das obras emergenciais. O problema é que essas obras ficaram mais de 2 anos atrasadas, até que o governo, no ano passado, rescindiu o contrato. Agora, o Ministério Público de Contas do Estado abriu procedimento investigativo para apurar se houve ausência de fiscalização e desperdício de verba pública. Se ficar comprovado que a empresa recebeu dinheiro e não fiscalizou a obra como deveria, a Procuradoria vai entrar com uma ação no Tribunal de Contas do Estado pedindo que os valores sejam devolvidos aos cofres públicos. Nós pretendemos apurar o valor dos danos ocasionados aos cofres públicos em todas as obras relacionadas à reforma da ponte e há indicativos muito fortes de que houve sim dano ao erário. A empresa Espaço Aberto começou as obras emergenciais em 2008. O prazo para a conclusão dos trabalhos era para 2012 e foi prorrogado para 2014. Mas o contrato foi cancelado em agosto do ano passado, já que apenas 1/3 do trabalho foi executado. Agora o governo procura outra maneira de resolver o problema. Nós temos uma série de contatos, os nossos engenheiros estão estudando para ver aquele que é mais adequado, com tecnologia, com segurança, para executar essa obra, que é uma obra bastante complexa. A Ponte Hercílio Luz, principal cartão postal de Florianópolis, foi interditada em 1982. O Ministério Público de Contas também vai investigar se de lá para cá outros órgãos e empresas foram negligentes e desperdiçaram dinheiro público. Em nota oficial, o consórcio ProSul com Cremate disse que realizou satisfatoriamente e dentro dos prazos o gerenciamento, coordenação, controle de qualidade e apoio à fiscalização das obras e que não recebeu nenhuma solicitação oficial de esclarecimento sobre o serviço. E no sul do estado, um motociclista foi flagrado fazendo manobras arriscadas na principal rodovia do estado. Uma imprudência que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, infelizmente não é tão incomum. Registros como esse que vamos ver agora são encontrados facilmente. As imagens foram gravadas por um cinegrafista amador na BR-101, em Sangão, no sul do estado. Nelas, um motociclista aparece deitado sobre a moto em uma manobra conhecida como Super-Homem. O vídeo, gravado no final de semana, mostra que durante um bom tempo ele trafega realizando a manobra em meio ao trânsito de uma das rodovias mais perigosas do Brasil. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, situações como a do vídeo são comuns nas rodovias catarinenses, mas difíceis de serem flagradas pelos inspetores, principalmente porque os motociclistas buscam locais onde a fiscalização é menor. Na maioria dos casos, jovens arriscam as suas vidas, né? Podem eventualmente colocar a vida de outras pessoas em risco, já que acontece, e de modo geral uma imprudência que pode, se por acaso acontecer um acidente, né, durante essa manobra, ter consequências gravíssimas. Outros flagrantes também já foram feitos em vídeo. Neste, registrado na mesma região da rodovia, 2 motociclistas apostam um racha e um deles também faz a mesma manobra. Ele ainda ultrapassa diversos veículos pelo acostamento. Este tipo de conduta está prevista em lei e é considerada pelo Código Brasileiro de Trânsito uma infração gravíssima. A gente tem uma infração específica a respeito de malabarismo em motocicleta, né, que é punido com multa e suspensão do direito de dirigir, sempre que flagrada essa situação. Eventualmente a gente pode configurar também a contravenção penal de direção perigosa. Em nenhum dos casos, os motociclistas foram identificados. E no próximo bloco, Joinville entra em alerta devido ao número de focos do mosquito da dengue. Só neste ano, 109 focos do mosquito transmissor foram encontrados em menos de 2 meses. E ainda a campanha está arrecadando materiais escolares para doar a crianças e adolescentes de baixa renda. Pode ser novo, pode ser usado, desde que esteja em condições de uso, né? Materiais que ainda podem ser usados pelas crianças, mochilas, penais, pastas. Os detalhes em instantes.
forte que caiu ontem em algumas regiões do estado trouxe prejuízos. Em Laurentino, no Vale do Itajaí, o temporal de granizo danificou mais de 1.500 residências. A cidade, que tem 6 mil habitantes, teve 80% dos imóveis danificados, o que fez com que a prefeitura decretasse situação de emergência. Em Ituporanga, a chuva também destelhou casas e derrubou árvores. Já em Camboriú e Balneário Camboriú, o temporal alagou diversas ruas. Em Camboriú, pelo menos 35 famílias foram atingidas pela chuva. Os bairros Monte Alegre e Conde Vila Verde foram os mais atingidos. Em alguns locais, a água chegou a 1 metro de altura. Muros foram derrubados pela força da água e mais de 20 ruas ficaram alagadas. Já em Balneário Camboriú, a chuva também causou prejuízos. Os bairros dos estados, municípios, Vila Real e Centro foram os mais atingidos. Um dos shoppings da cidade ficou alagado. Carros ficaram submersos e diversas casas e lojas foram invadidas pela água. E hoje é a previsão de mais chuva para todo o estado. Já as temperaturas não sobem tanto. Confira os detalhes no mapa. Na Serra e no litoral norte, muitas nuvens durante a tarde, com possibilidade de pancadas de chuva. Máximas de 24 e 27 graus. No oeste e no Vale do Itajaí, instabilidade. As nuvens predominam, podendo ocasionar chuva, e os termômetros marcam máximas de 28 graus. Na região sul, a temperatura também não passa dos 28 graus e pode chover ao longo da tarde. Já na Grande Florianópolis, muita nebulosidade e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, com máxima de 26 graus. O surto de dengue está deixando Santa Catarina em alerta. 57 casos já foram confirmados. E esse é o primeiro ano em que o número de pacientes contaminados supera o de casos importados de outras regiões. E nesse momento, a população precisa ajudar e fazer sua parte no cuidado com o acúmulo de água. Em Joinville, o número de focos do mosquito já passa de 100. E hoje pela manhã foram confirmados 2 casos da doença. Seu Hilário se preocupa com a situação, tanto que na casa dele permitiu há 3 anos a instalação de uma armadilha. Ele mora em um dos bairros onde a situação é a mais crítica em Joinville. Se preocupa porque a gente tem medo porque o bicho é perigoso, né? É um bichinho muito perigoso, mata mesmo, né? Mas o morador sozinho não consegue mudar o panorama geral do bairro. Por isso, agentes têm feito visitas constantes por toda a vizinhança. Eles vasculham o quintal em busca de reservatórios que possam acumular água. Vasos e pratos de plantas estão entre os principais itens. Com as caixas d'água, não é diferente. Tudo para evitar a proliferação da dengue. Durante uma das visitas que acompanhamos, uma surpresa. Larvas foram encontradas nesta caixa d'água, instalada para coletar a chuva. O agente nos mostra ainda um mosquito que tinha acabado de eclodir. Numa primeira análise visual, parecia ser o transmissor de outra doença, o Aedes albopicus, transmissor da febre chikungunya. Só neste ano, 109 focos do mosquito transmissor foram encontrados em menos de 2 meses. O dado é considerado alarmante, já que representa quase a metade dos focos encontrados durante todo o ano passado. Por isso, a Vigilância em Saúde promete apertar ainda mais o cerco com um mutirão na próxima semana. Estamos muito preocupados com essa situação, visto a proximidade da cidade onde estão tendo casos autóctones, casos adquiridos na própria cidade, e visto também o número elevado de focos positivos aqui em Joinville. No norte do estado, 2 casos de dengue já foram confirmados, em Balneário, Barra do Sul e Guaramirim. Mas, segundo a diretoria da Vigilância Epidemiológica do estado, foram casos importados, ou seja, os pacientes contraíram a doença fora das cidades onde moram. A situação mais grave é em Itajaí, onde até agora 49 casos foram confirmados, 48 deles autóctones, que são aqueles contraídos do município onde o paciente mora. As unidades do SESC de todo o estado estão mobilizadas numa campanha de arrecadação de material escolar para o ano letivo de jovens e crianças de baixa renda. A ação segue até o início do mês que vem. Com a proximidade da volta às aulas, vem a preocupação com a compra do material escolar, já que nem todos os pais têm condições de comprar tudo o que é necessário. E foi pensando nisso que as unidades do SESC de todo o estado se mobilizaram na campanha Material Escolar para Todos.
Todas as unidades do SESC são pontos de atendimento em todo o estado e as unidades estão fazendo parcerias com algumas instituições, empresas próximas também para fazer essa arrecadação, colocar as caixas em pontos estratégicos para estar recebendo esses materiais e ao final da campanha fazer a doação para uma instituição próxima da sua unidade. A ação segue até o dia 6 de março. Para doar, basta entregar o material nas caixas de coleta que estão disponíveis nas unidades da instituição em todo o estado. Podem ser doados os mais variados tipos de materiais, menos livros didáticos. Pode ser novo, pode ser usado, desde que esteja em condições de uso, né? Materiais que ainda podem ser usados pelas crianças, mochilas, penais, pastas. Então, todo tipo de material que a gente usa, né, durante o período escolar. No final da campanha, o material arrecadado será destinado para escolas e instituições. O SESC Prainha de Florianópolis, por exemplo, vai entregar as doações para a Fundação Vidal Ramos, local que atende jovens e crianças no turno inverso da escola. E hoje a gente fica por aqui, vem aí agora o programa Olhares. Uma boa tarde para você e até amanhã.